O disco 2 da Legião Urbana é considerado uma obra-prima intocável do rock nacional, o álbum que definiu uma geração inteira. Mas, e se a história oficial que você conhece sobre a gravação desse álbum for uma grande mentira? A música Índios quase não existiu, e a disputa para saber quem realmente botou ordem na casa e salvou essa faixa gerou uma guerra de egos tão densa nos bastidores que envolve gritos, ameaças de boicote e um engenheiro de som acusando o produtor oficial de nunca ter pisado no estúdio durante as gravações. Quem é o verdadeiro pai do álbum mais importante da Legião? Neste vídeo nós vamos rasgar a versão oficial dos livros da banda e cruzar os fatos com as entrevistas polêmicas do engenheiro de som Carlos Savala e do produtor Maírton Bahia. Nós vamos entrar no estúdio da gravadora EMI nos anos 80 para descobrir quem botou o dedo na cara do Renato Russo, quem operou o milagre na mesa de mixagem e como a pressão do sistema quase destruiu a banda antes mesmo do sucesso. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e você está no canal Pensando Nisso. Capítulo 1. O mito do mago. A história que ficou eternizada na biografia da Legião Urbana e nas palavras de Dado Villa-Lobos coloca o produtor Maírton Bahia como um grande salvador da pátria. Segundo os relatos, a gravação de Índios era um verdadeiro pesadelo. Era uma faixa complexa, com uma linha de teclado Roland Jr. 106 que já estava deixando todo mundo no limite, e o grande problema, Renato Russo simplesmente não conseguia encaixar a letra na métrica da música. A fita rodava, as estrofes extrapolavam o tempo, a exaustão dominava. É aí que na versão oficial o produtor Maírton Bahia assume o controle. Ele teria suado a camisa na mesa de 16 canais e num lance de puro desespero e genialidade, cortou subitamente a bateria, o baixo e os teclados deixando só o violão para forçar um encerramento dramático. Pronto, o produtor resolveu a crise, salvou a música e o disco foi para a rua. Mas e se Maírton não estivesse lá na hora de apertar os botões? Capítulo 2. A bomba de Savala. É aqui que a história sofre um apagão e a briga de egos começa. O engenheiro de som Carlos Savala, o cara que ficava horas operando a mesa para o Legião e absorvendo todo o caos da banda, deu entrevista recente que bate de frente com essa narrativa clássica da banda e de Maírton. Savala reivindica para si a autoria técnica e artística do álbum. Ele solta uma revelação que muda tudo o que sabíamos sobre o rock de Brasília. Presta atenção no que ele falou aqui. George Davidson chega na mesa e fala assim: quero que você produza o Legião. O Renato sabe que fui eu que produzi, o Dado sabe, o Bonfá sabe. Né? Era ele que tinha assinado, mas eu posso te garantir que o Maírton só ouviu o disco pronto. E tive que abrir mão, abro mão, tá assinado por mim. Porque não tinha mais jeito, o disco estava pronto, eu não, mesmo que eu entrasse com um advogado, ia ser pra quê? E foi meu primeiro trabalho, entendeu? Então, para mim, tem muita importância. Os fãs, se não sabem, ficaram sabendo. Isso mesmo, Savala afirma que fez todo o trabalho braçal, os cortes e a mixagem, e que Maírton só ouviu o disco 2 quando ele já estava pronto. Porém, surge a grande dúvida. Se Savala fez o trabalho pesado, por que Maírton Bahia é quem assina como produtor da EMI na capa do álbum? E por falar em assinaturas e identidades que marcam época, se você faz parte da legião de fãs que entende o peso histórico dessa banda e o que eles representam contra o sistema, dá uma olhada aqui no YouTube Shopping que está aparecendo aqui na tela. Coloquei uma camiseta clássica da Legião Urbana lá, perfeita para quem curte a estética crua e rebelde dessa era do rock nacional. Vestir essa camisa é carregar um pedaço da história. Clica na sacolinha aqui na tela, garante a sua e aproveita para apoiar nosso trabalho de investigação musical. A verdade é que a disputa pela cadeira de produtor foi apenas o começo. O bicho pegou de verdade foi na hora de enfrentar o líder da banda. Capítulo 3. O dedo na cara. A pressão externa era um monstro. A EMI exigia o material, o nosso inimigo em comum da história. O disco precisava ir para a fábrica, mas o Renato Russo, afogado na sua própria angústia criativa, continuava sem entregar a letra final de Índios. A brincadeira tinha acabado. Alguém precisava peitar o vocalista. Alguém precisava ser o carrasco e jogar pesado. O grande mistério é que tanto Savala quanto Maírton garantem que puxaram esse gatilho. Savala diz que chegou ao limite, encurralou o Renato e deu um ultimato frio. Confere aí a ameaça. Tô falando, Renato, porque naquela época
Você tinha prazo para entregar o disco. O repertório estava pronto, escolhido já ou não? Pronto, gravado, tudo gravado. Já estava tudo pronto, não tinha a segunda parte da música. E eu falei, Renato, eu tenho que entregar o disco. Eu te amo de paixão, mas se você não aparecer com essa letra lá e cantar, eu vou entregar sem letra. Ele não botou fé, né? Você entregou sem letra. Eu cheguei pra lá, entrei, falei, Dado, vai lá, entra, começa a falar em francês. O quê? Eu falei, me xinga, faz o que você quiser, começa a falar em francês, ninguém vai entender. O Bonfá entra lá, começa a falar inglês, fala qualquer coisa, pode xingar, pode fazer o que você quiser. Fulano entra lá, fala em português, ficou um burburinho. O que ele não contava é que Maírton Bahia tem uma lembrança muito diferente desse mesmo dia. Maírton garante que foi ele quem partiu para o confronto direto, assumindo o risco de implodir a banda. Assiste a versão dele. Aí eu comecei a insistir com ele. Pô, Renato, bota uma letra nessa música. E, não vou botar. Aí eu falei assim, Renato, é o seguinte, se você não fizer uma letra pra essa música, eu não vou soltar esse disco. Cara, eu falei assim com ele, ele ficou puto da vida. Saiu, porra! Aí saiu, que nem criança, batendo o pé, bateu a porta do estúdio, foi embora. Aí eu fui lá, já fui finalizando o disco, né? Eu mixei quase esse disco, mixei um monte de coisa desse disco, né? Aí fui trabalhando e tal. Aí ele voltou, acho que um dia depois. E sumia, né? Aí eu tô lá na mesa, mixando, andando. Aí chega o Renato, eu tô mixando, ele vem sério. A mesa nível tinha um tupetinho assim, né? Tinha uns VUs. Ele entrou atrás da mesa e ficou me olhando. O estúdio lá, ele aqui me olhando, quando você dá assim, ele me olhando, eu mixando. Eu olhei, o que foi, Renato? Aí ele pegou um papel, amassou, jogou em cima da mesa, toma tua letra, praft. Aí eu peguei. Ou seja, ele escutou o que você disse. Mas amassou e jogou, toma tua letra. Aí eu peguei, desembolei, li. Falei, pô, Renato, do caralho, agora vai lá e canta. Pô. O Dado entrou com a Fernanda, com a esposa dele, a letra tava assim, em cima da mesa, ele leu assim, falou assim, que porra é essa? O Renato enlouqueceu, falou um negócio do santo, que é isso? Aí saiu do estúdio. Aí o Renato veio, gravamos a voz, né? Cara, eu chorei, né? Ele cantando aquela letra, eu falei, caraca. Aí depois tivemos que ajustar a mixagem. Aí o Dado voltou. Falei, Dado, ouve aí. Dado chorou, cara. Chorou. A letra fora de contexto, né? Uma loucura. E quando eu tava mixando essa música, isso já mais pro final do disco, eu tô ali todo encrencado, que tive que mudar tudo, né? Ajustar por causa da voz. A melodia surgiu, né? Ele tinha ideia de melodia, ajustou, tá com a letra, com o arranjo, aquela coisa toda, aí muda tudo. Aí eu tô lá arrancando os cabelos, né? Um disco complexo, cara. Esse disco tem milhares de texturas, milhares de sons. Arrumando aquilo tudo. Aí o Renato chegou, ficou em pé, ouviu assim, pegou o master, fechou todinho. Tá uma droga. Porra. Cara, eu fiquei puto, eu subi na cadeira. Falei assim, olha, esse disco vai sair com você ou sem você. Se vai ficar aqui, tu fica quieto aqui, fica calado. Ele sentou, não deu um pio. Aí eu terminei a mixagem, tudo. 2 vezes que eu briguei, foi aquela da letra, mas aquela foi assim, um acidente, eu não sabia que ele ia ficar tão puto. Ele te respeitou. Ele respeitou, essa eu botei o dedo na cara dele. Ele ficou assim, ficou quieto, eu terminei, ele falou assim, tá lindo. Quando terminou a mixagem, ficou a mixagem. É que às vezes é tipo criança, né? Tá testando às vezes um limite. Não, cara, tava todo mundo no limite ali. 2 visões, um estúdio lotado de fumaça, tensão e medo. Quem, afinal, produziu esse milagre? A resposta que destrava esse mistério de 40 anos é dura, mas real. Não existiu um único produtor do álbum 2. As funções foram estilhaçadas. Savala não mente quando cobra os créditos pelo seu suor técnico, pelos cortes nas fitas e pela madrugada em claro. Mas Maírton também não mente quando assina a obra, porque o papel de Maírton ali não era microfonar bateria. O papel de Maírton era ser o escudo. Ele peitou os diretores da EMI, comprou as brigas burocráticas e bancou que o disco saísse cru e autoral, mantendo a geração Coca-Cola longe das garras comerciais da gravadora. A genialidade de Índios não veio da batuta de um maestro intocável. Ela nasceu do choque, da gritaria e da urgência de um grupo que lutava contra o tempo e contra si mesmo. O verdadeiro produtor do álbum 2 atende pelo nome de Caos. Mas, se você acha que o caos nos anos 80 foi destrutivo, você não tem ideia do abismo que engoliu a Legião Urbana 10 anos depois no álbum A Tempestade. Com Renato Russo já gravemente debilitado e as mixagens gerando conflitos irreparáveis, foi ali que Dado Villa-Lobos e Bonfá ouviu e viu o parceiro pela última vez.
O que aconteceu naqueles dias derradeiros e sombrios é algo que muitos tentam esquecer. Eu te mostro toda a dor e os segredos dessa despedida no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica nele agora e vamos continuar essa história. Te vejo lá. Tchau. Pode cortar, meu amor.